Quando a temporada começou, o pessoal dizia que a Mercedes era a franca favorita a disputar todos os títulos, seja de pilotos e de construtores, e que o George Russell seria o símbolo dessa conquista. Ele seria o símbolo dessa nova Mercedes pós-Hamilton e ele iria guiar a equipe rumo às glórias, rumo às vitórias e rumo aos campeonatos. E, bom, o que aconteceu na primeira corrida foi um exemplo disso. Russell liderou todas as sessões, marcou a pole e venceu a corrida. No final, no rádio ele disse: "Eu amo esse carro, eu amo esse motor". E aí, naquele momento todo mundo dizia que, pronto, agora vai, não tem como a Mercedes perder esse título e não tem como o George Russell perder. Porque na temporada passada ele deu uma surra no Antonelli. Ele ganhou do Antonelli em tudo que era possível. Em ritmo, classificação, corrida. O Antonelli sofrendo muito para se adaptar à Fórmula 1 em si. E agora, nesse novo regulamento, ele teria ainda mais complicações para se adaptar. Bom, pelo menos essa foi a teoria. Porque na prática, a coisa não tá assim. O Antonelli enfileirou corridas consecutivas, vitórias consecutivas. George Russell começou a enfrentar problemas. E todo aquele campeão, suposto campeão, aquele campeão hipotético, meio que tá caindo um pouquinho em descrédito. E ainda que a distância seja completamente contornável, coisa de 25, 50 pontos agora, é como se as coisas não fossem tão parecidas como aconteceu, por exemplo, em 2024 e 2025, entre Lando Norris, Piastri e Max Verstappen. É como se a distância fosse maior, embora seja menor. Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas o que está acontecendo com o George Russell e por que as coisas não estão dando tão certo para ele como estão dando certo para o Antonelli? Bom, é o que eu quero conversar com vocês hoje nesse vídeo desta quarta-feira. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de se inscrever se for novo por aqui, já clica no like que ajuda na divulgação. Como é que vocês estão? Inclusive, tá? É o segundo vídeo que eu posto nesse formato grava e fala, basicamente, né, com uma edição razoável, mas enfim, comenta aqui embaixo que vocês estão gostando. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, eu falei da Aston Martin e da evolução da Audi, recomendo que você assista também. Pois bem, antes da gente falar da atual temporada, a gente também tem que falar de como o Russell chegou nessa situação de muito hype. Desde que ele chegou na Fórmula 1, ele era tratado como o futuro da Mercedes. Ele foi direto para Williams, ficou lá 3 temporadas, pilotando os piores carros que você vai conhecer. Inclusive, um deles foi apelidado de caminhão da cometa, para você entender o quão lento era o carro da Williams. Logo depois ele foi para Mercedes, e quando a gente achava que no regulamento de 22, que era do efeito solo, ele conseguiria enfim ter um carro bom, a Mercedes entregou um carro bom, mas não era um carro para brigar por título. Ficou ele e o Hamilton lá sofrendo as temporadas. O Russell chegou a superar o Hamilton em algumas. Pois bem, Hamilton saiu. Russell ficou como principal piloto. E depois a Mercedes contratou um moleque de 19 anos, 18, um tal de Antonelli aí. Não vai dar em nada, sabe? Completamente errada essa contratação da Mercedes. Ele tinha que ter ido para Williams. A Mercedes deveria ter contratado o Carlos Sainz. Antonelli, uma criança? Nada. Vai dar errado. Vai dar errado. Bom, foi pensando assim que muita gente imaginou que o Russell iria dominar a temporada 2026. Naquele ano de 25 ainda, ele dominou as ações da Mercedes, foi o melhor piloto e, bom, aumentou ainda mais essa chance do hype, né? Quando chegou em 2026, agora, ganhou a primeira corrida, marcou a pole position, o tempo mais rápido, volta mais rápido, enfim, fez tudo. Pronto, tava resolvido. Mas daí em diante, a confiança mudou de lado. Porque se antes o futuro da Mercedes era o Russell, agora o presente e futuro da Mercedes é o Antonelli. Porque estávamos falando de uma equipe que queria contratar o Verstappen a todo custo e agora não quer mais. Porque o italiano dominou não só a Mercedes, não só as pistas, como o campeonato e a temporada. Passou a ganhar praticamente quase todas as corridas daí em diante, com algumas participações especiais ali do Russell e uma do Hamilton, mas fora isso, só deu Antonelli, pole position, vitória quase o tempo todo, e agora ele tá com, acho que mais de 200 pontos e 50 pontos de vantagem pro George Russell, que tá na 3ª posição. Ele não tá em segundo, ele tá em 3ª posição, porque o Lewis Hamilton, na Ferrari, tá conseguindo superar o George Russell. Tudo bem, que muito disso aconteceu porque o Russell enfrentou mais problemas do que o Antonelli. A exemplo, o Russell teve um problema de confiabilidade no Canadá enquanto brigava pela vitória e também acabou sendo eliminado, vamos dizer assim, do GP da Bélgica, justamente por um toque na traseira
feito pelo Hamilton. Então, se a gente for colocar assim na balança, tá pelo menos assim 2 problemas a 1 contra o Russell do que em relação ao Antonelli e ao Lewis Hamilton. Então ainda tem isso. Então mesmo quando o Russell ganha uma corrida como foi na Áustria, onde ele começa a recuperar a confiança, alguma coisa derruba. E se não bastasse o problema, vamos dizer, fora do carro, tem um problema dentro do carro também. Ainda no GP da Bélgica, mais uma vez, ele enfrentou problemas de ter bateria, né, de ter carga para percorrer a reta Cameron. De acordo com ele, a bateria estava praticamente vazia na primeira volta, e isso motivou a perda de posições e, claro, o lance dele com o Hamilton. Ele reclamou bastante com a equipe, e a equipe até agora não conseguiu entender. Daqui a pouco eles vão dizer que a culpada é a nova bateria que eles trocaram, né, já que a outra bateria estava dando problema de confiabilidade. E bem, tem mais, né? Uma das possíveis explicações também é o tal estilo de pilotagem. E aí você vai dizer, nada disso, Fernando. Não é estilo de pilotagem coisa nenhuma. Isso daí é skill issue. Isso daí é aquela pecinha que está entre o volante e o banco. Realmente. Mas vamos lá. De acordo com o próprio George Russell, quando você vai pegar um carro de novo regulamento, você naturalmente se adapta àquilo que o carro pede. Então, no regulamento de 2019, 2017 ali, o carro pedia uma coisa, no regulamento de 2022 o carro pedia outra, tanto é que o Hamilton sofreu bastante e não conseguiu se adaptar, e agora nesse regulamento de 26 o carro vai pedir outra coisa. Mas dessa vez não se refere só a uma parada aerodinâmica, se refere também a uma coisa consciente, uma coisa realmente raciocínio lógico. O piloto hoje tem que pensar. O próprio Russell disse que antigamente ele dirigia no flow state, né, que é quando você dirige inconscientemente. Você faz uma volta pensando e o resto você faz de maneira bem tranquila, bem assim, sem raciocinar. Tanto é que muitos pilotos conseguem pensar na própria estratégia enquanto está pilotando, justamente porque é como se o corpo desenvolvesse uma memória corporal específica, uma memória muscular no caso, específica para aquela pista. Então ele só vai dirigindo enquanto vai pensando em outra coisa. Bom, no caso do Russell, nessa temporada a coisa é um pouco diferente. De acordo com ele, você tem que dirigir conscientemente. E ao que parece, isso não se adapta muito bem ao que ele estava acostumado a fazer durante todo esse tempo. Já que hoje você tem que pensar na área da pista que você vai fazer o descarrego da bateria, na área da pista que você vai recuperar a bateria, em qual marcha você tem que entrar, qual marcha você tem que sair. Não que nas outras não fosse assim, mas dessa vez está ficando cada vez mais pesada essa importância. E de acordo com ele, isso ajuda também a explicar o porquê que ele tá indo tão mal, já que ele se sente como se fosse um golfista tendo que mudar o seu swing, né? Tendo que mudar a sua tacada a todo tempo, já que de pista para pista isso vai mudando. E isso acabou me lembrando uma coisa que o Toto Wolff falou, que realmente faz muito sentido. Ele falou que quando um piloto é muito jovem, ele tem uma facilidade muito maior para se adaptar do que um piloto que já é mais experiente. Não parece muito lógico, né? Mas ele explicou dizendo que o Russell, quando ele ficou muito tempo na Williams, ele acabou adquirindo alguns vícios de uma equipe ruim. E quando ele vai para uma equipe boa, digamos que ele não consegue virar a chave, sabe? Ele não consegue, vamos dizer, é como se o inconsciente dele não conseguisse perceber que ele tá numa equipe boa agora. Então, isso em tese teria motivado a inconsistência, a irregularidade do Russell, mas enfim, ele já foi até desmentido por todo mundo, não vou dar muito pano pra manga, mas acabei me lembrando disso aqui agora. Logo depois disso, eu vi também algumas comparações sobre o Russell e o Piastri. Será que o Russell tá fazendo o que o Piastri fez no ano passado? Por uma questão mera de confiança no próprio taco. Você deve lembrar, no final do ano passado, o Piastri começou a socar o carro no muro o tempo inteiro e viu o Lando Norris cada vez mais ganhando terreno, principalmente depois do que aconteceu no GP de Monza. A confiança do Piastri morreu ali. Mas dessa vez, não foi ordem de equipe, foi uma questão puramente de corrida. As coisas realmente não estão funcionando para o Russell e estão funcionando para o Antonelli. Dessa vez não é nenhuma coisa de ordem de equipe, a equipe não confiar no Russell, pelo menos não por enquanto, mas é uma questão meramente de desempenho. O piloto que tinha toda a pressão para ser o futuro da Mercedes estava conseguindo na primeira semana, agora é o terceiro colocado de um campeonato que era dominado pela Mercedes. Não acho que lembra o Piastri. São coisas completamente diferentes, eu acho, na minha opinião. O Piastri estava chegando na McLaren, o Russell é um degrau acima, porque você
era o mais experiente, era o melhor, era o primeiro piloto, e agora você está sendo relegado ao posto de segundo piloto para um moleque que acabou de chegar. Por causa de todas essas questões que eu já falei nesse vídeo. Bom, quero saber suas opiniões. O que vocês acham? Qual que é o real motivo do Russell não estar indo bem nessa temporada? Você acha que tem algo por trás? Eu acho que não. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. E ó, caso queiram algum tema para eu discutir sobre essa temporada atual, comenta aqui embaixo, eu vou dar uma olhadinha e eu vou pensar com carinho no próximo vídeo. Tamo junto.